Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando os súmulos da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Isso está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Assim, então, eu queria pedir que busquemos uma posição confortável onde estivermos. Fechem os olhos, se possível. Mentalizem a figura de Jesus, o nosso irmão maior, de Deus, o nosso Pai querido. E agradecemos por mais esta semana. Agradecemos, Senhor, por este ano, já que estamos na última palestra da COEX de 2020. Agradecemos pelas oportunidades de crescimento que este ano nos deu, que não foram poucas, pelos desafios que nos impuseram ao crescimento espiritual, ao melhoramento, ao burilamento das nossas dificuldades. Agradecemos por todo o apoio da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos amigos e entes queridos. Agradecemos pelos momentos também de alegrias que passamos, que tivemos. Pedimos, Senhor, que fluidifiquem as águas dessas pessoas, que depositem o remédio que cada um aí necessita, que limpem as energias dos lares, as energias das pessoas que estão aqui conosco. Que abençoe o Nilo, nosso palestrante da noite, para que ele possa transmitir a mensagem que preparou para nós e que possamos sair de hoje um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nilo, a palavra é toda sua. Luiz só me informa até o tempo que eu tenho. Tá bom. Então, boa noite a todos, acostumando ainda com essa forma virtual, né, de relacionamento, e chegando ao final do ano, como muito bem inspirado na prece o Luiz fez, que muitas reflexões durante esse ano, né, muitos aprendizados. E um deles eu acho que é essa forma virtual, né, inegavelmente
estamos todos aí aprendendo muito. Mas que bom, né? Eu acho que Deus nos preparou para chegar nesse ponto, passar essas adversidades que fazem necessárias na nossa vida, para a nossa evolução. Para a reflexão inicial do tema, e o tema nosso é bastante interessante, profundo, na encomenda da casa, do COEX, desejo e destino. Vocês vão ver que nós vamos falar muito mais de desejo, porque o destino, conforme o desejo, ele já vai estar muito bem traçado, muito bem subentendido. E a reflexão inicial, tirando da internet, é uma inscrição no muro, lá da Espanha, que em espanhol vai dizer assim: La vida no es la fiesta que habíamos imaginado, pero ya que estamos aqui, bailemos. Na tradução direta, né, da frase que consta na internet, nesse muro da Espanha, vai dizer assim: a vida não é a festa que havíamos imaginado, mas já que estamos aqui, bailemos. É um ditado que vem bem ao encontro do momento que estamos passando e nos faz refletir o quanto devemos nos adaptar a essas situações que podemos dizer com todas as palavras, né, impostas por Deus para a nossa evolução. Talvez alguns de vocês que nos escutam aqui, queridos irmãos, como eu, né, durante esse ano, a gente costuma dizer assim, perdas, né, familiares, mas não foi realmente uma perda dentro dessa doutrina consoladora que nos explica tanto esse vírus que está aí na humanidade. Poderíamos dizer de todo o coração, com sentimento, claro, bastante profundo pelos entes queridos que partiram, que foi uma passagem. Estão lá agora na vida espiritual. É entender a vida nessa bailada toda que esse ditado nos diz, com a compreensão, com a fé, com a razão, principalmente com a esperança de que Deus nos coloque, então, esses entraves para a nossa evolução. Dentro do tema, então, desejo e destino. O livro Homem Integral, de Joana de Ângeles. Lembrando que esse livro faz parte, é o segundo volume daquela série psicológica de Joana de Ângeles, que são 16 livros, né? O Homem Integral, ela mesmo na introdução vai nos dizer que é o nosso modelo e guia. Jesus, então. A questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Esse é o homem integral ao qual nós nos baseamos, claro, aqueles com consciência, né, disso, nos baseamos a nossa caminhada. Capítulo 33 desse livro vai tratar os sofrimentos humanos. Joana de Ângeles vai fazer um apanhado pelo budismo para nos dizer sobre desejos. Então, dentro do nosso tema de hoje, desejos e destino. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Então, é um ensinamento budista de que a vida é uma forma toda de sofrimento. E a felicidade estaria, então, se libertar desse sofrimento. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Então, em resumo,
é só a introdução do capítulo 33, Os Sofrimentos Humanos, desse livro O Homem Integral, que Joana apanha os conceitos, né, para nos trazer a reflexão do budismo. E que a causa do sofrimento são os desejos insatisfeitos. Nós vamos ver depois que o espírito Joana de Ângeles, praticamente em todo o livro, toda a coleção da série psicológica, ela vai desenvolver muitas outras ideias que ela vai fazer a introdução pelo budismo, até por outra doutrina, para nos abrir a mente, nos levar ao entendimento, estudo pela doutrina espírita. Nós sabemos, então, que o sofrimento pode, sim, fazer boa parte dele dos desejos insatisfeitos. O problema não está no desejo em si, né? A gente ter o desejo, porque poderíamos dizer que é uma faculdade que nós temos todos, criaturas de Deus, nessa nossa caminhada. O problema é qual é o seu desejo e como você está agindo para consegui-lo. Então, nós já abrimos agora, então, 2 caminhos de raciocínio, que um desejo desenfreado, tresloucado, aquele desejo mórbido, é uma coisa que nos levará a algumas patologias, inclusive, e inevitavelmente a sofrimentos. Mas, pelo outro lado, dependendo do desejo, nós vamos nos fortalecendo, conforme a nossa vontade. A leitura da pré-lição do livro Pensamento e Vida, né? O gabinete nosso, que controla inclusive a imaginação, a memória, é esse gabinete que Emmanuel vai chamar de gabinete da vontade. Então, entra toda uma força, né, interior nossa na condução dos nossos desejos. A gente vai ver que é complexo, não é tão fácil assim, né? Até porque deveremos parar na vida e entendermos o que são os nossos desejos. Por isso que os espíritos, agora a gente vai passar também aqui pelo Livro dos Espíritos, por Emmanuel, né, em Ação e Reação, a gente vai ver os caminhos que eles nos dão, nos convidando a fortalecer cada vez mais esse gabinete da vontade. Muito bem. No capítulo 4 do livro Homem Integral, Joana de Ângeles vai tratar do medo. E ela vai colocar assim: na luta furiosa, as festas ruidosas, então é bem contemporânea a lição, né? Estamos aí nesse final do ano, e quantas notícias de festas, né, que a gente ouve pela mídia aí que estão acontecendo. Festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, aí que é o problema, digamos, da aglomeração, né? De novo, talvez a aglomeração controlada, bem talvez até recolhida na família, sem problemas, né? O problema é extravagâncias, é aqui que entra até o conceito de Joana de festas ruidosas, extravagâncias de conduta, os desperdícios de moedas, o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos. Agora a Joana já entra mais no psique do espírito, apenas se transformam em lâminas baças de vidro, pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios
externos e internos. Então, Joana está fazendo uma análise nesse capítulo 4 do homem integral, de que escondemos, desviamos as atenções dos nossos medos pelas nossas atitudes, usando aqui a palavra ruidosas, extravagantes. Joana ainda continua. A consumação da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. E voltamos aqui, então, nesse capítulo 4 do medo, a observar o desejo. Aquele apanhado que Joana faz do desejo, no capítulo 33, ela também vai comentar que esse desejo descontrolado, esse desejo, vamos dizer, ignorante nosso, né? Em muitas situações da vida, nos levam, às vezes, a esses absurdos. A gente não pode, né, meus queridos irmãos, assim, se excluir dessas lições. São pessoas ruidosas. Não. A gente tem que trazer o ensinamento dos espíritos para conosco também. A doutrina espírita nos convida a essa reflexão, né? Até que ponto estão os meus desejos? O que eu faço com eles? Muito bem. Questão 895 do Livro dos Espíritos. É aquela parte da lei da perfeição. Vai fazer a pergunta assim, Kardec aos Espíritos. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, nós estamos analisando aqui, tentando olhar para nós mesmos com esses ensinamentos até agora de Joana. Entrou uma questão do Livro dos Espíritos. 895. Kardec vai fazer essa questão com o intuito de colher da espiritualidade, se afastado de alguém, vamos dizer assim, pega aqui Nilo Moroni, né? Tira desse ser, se pudéssemos fazer isso, os seus defeitos. Agora pega do outro que sobrou os vícios e também tira. Kardec quer saber se tem mais alguma coisa que sobrou nesse espírito que caracterize a imperfeição. Os espíritos vão responder, tirando os vícios e os defeitos, o interesse pessoal é mais profundo, então, do que a gente pensa. É esses desejos que podem, sim, ser causados pelos sofrimentos, gerando sofrimentos, podem, sim, com os nossos medos, as nossas sombras íntimas, que Joana também vai tratar muito bem essa psicologia da sombra nessas obras, né? Além disso, nós temos um vetor, né, que desencadeia certas situações psicológicas. E estaria, então, no nosso interesse pessoal. É aquele arraigado, aquele que às vezes até nós desconhecemos e vão aflorar em determinada época, em determinado conduta nossa na vida, e nós vamos nos conhecendo cada vez mais, pelos nossos interesses pessoais. Os espíritos vão dizer ainda assim, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, então ele está falando aqui que esse interesse pessoal, a resposta, ela é questão de tempo aflorar nas nossas atitudes. Você não consegue enganar por muito tempo, você transmite isso, né? O que é o teu interesse pessoal? E Kardec, então, colhe dos espíritos
que nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. E a palavra que chama bastante atenção nessa resposta, além de dizer, então, que nós temos um íntimo, lá um recôndito, né, lá dentro de nós, que pode aflorar em determinados momentos da vida, nos trazendo, demonstrando para os outros e para nós o que é os nossos interesses pessoais. E esse condão, né, fira a corda do interesse pessoal. Que palavra a espiritualidade usa, né? Corda. Que corda? Será que é aquela corda do sisal? Ou será que é a corda, por exemplo, de um instrumento musical, aonde você aciona ela com a sua vontade e ela vai fazer repercussão na vida das pessoas, levando o tom que você tocou? Para mim é essa corda, esse diapasão do som que a espiritualidade está nos dizendo aqui. Muito bem. Livro Ação e Reação. Capítulo 4. Vai falar assim: alguns recém-desencarnados. André Luiz está conversando com Silas. Eles vão conversar nesse capítulo 4, interessantíssimo, sobre o italiano Marconi, que foi o inventor do rádio, né? Fez vários instrumentos, inventou vários instrumentos de captação de ondas, muito novinho, e aqui nesse capítulo, André Luiz vai descrever, ele ainda jovenzinho, Marconi, vai fazer uma campainha sem fio na sua casa. Né? Ficavam assim, deslumbrados com ele, com o que ele podia fazer. Ele vai, inclusive, fazer os estudos, né, lá de Hertz, aquele cientista alemão, para desenvolver o rádio, as ondas, que nós falamos hoje, ondas médias, curtas, né, longas, para sintonizar o rádio. Hoje, eu acho que o rádio está quase em desuso, né, com tanta internet que tem. Mas eu lembro de papai, né, na minha infância, um rádio enorme, com várias faixas, captando as rádios, né, lá São Paulo, Rio, para escutar o noticiário, muito interessante. Então, ele dizia para nós, né, ó, tem que ser nas ondas, um botãozinho, colocar nas ondas de 25 metros, que são as curtas à noite, para pegar a voz afinal lá da Rádio X, né? Esse é o Marconi, eles estão comentando isso nesse capítulo, e vai fazer uma reflexão do que é o pensamento comparado com essas ondas. Então, eles estão analisando isso, falando do invento de Marconi, né? A voz viaja à velocidade da luz. Eles anotam aqui. 300.000 quilômetros por segundo. É um raio, né? E a voz também faz isso. Só que André e Silas, principalmente, o instrutor, ele entra mais. E vai dizer que essa velocidade também é do pensamento. Essa velocidade não. Silas está dizendo que a velocidade do pensamento é muito mais. Então nós temos um aparelho, um instrumento, mede-se tal velocidade. Tanto é que a voz da televisão também, fala-se aqui, tem algum delay lá, né, algum espaço, mas a voz chega numa velocidade incrível. Então, está se falando aqui das velocidades do pensamento. E o que é interessante aqui nesse capítulo? O que ele vai destacar aqui nesse capítulo? André Luiz falando, compilando, né, o que Silas diz, vai dizer assim: compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa atenção.
Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, combustível de nosso desejo e de nossa atenção. Vamos tentar dar um exemplo aqui. No meu interesse pessoal, nesse desejo guardado comigo mesmo. Vamos que eu ache, caminhando pelas ruas da vida, uma carteira com dinheiro. Qual será o meu interesse? Qual será o meu desejo? A gente sabe que muitos, né, dos achados e perdidos, se formos conversar com eles, vão dizer que geralmente, nem todos então, às vezes o dinheiro não aparece e aparece a carteira com os documentos. Tem uma porcentagem X que não aparecerá nem a carteira. A outra com os documentos, mas não o dinheiro. E uma percentagem pequena, aonde a carteira vai ser entregue com os documentos e o dinheiro. Pensamento e vida da leitura preliminar. Qual a vontade que eu coloquei naquilo? Olha que importância agora a vontade e a instrução de nós domarmos os nossos desejos, que conforme nós tomarmos a decisão, nós desejarmos algumas coisas e levarmos, como se diz às vezes, a ferro e fogo, né? Para satisfazermos os nossos desejos, criaremos inevitavelmente uma atração para nós de energias da mesma natureza. Jesus já nos falou isso, os espíritos estão nos dizendo isso. Que interessante. Mas a minha vontade foi maior. A partir das instruções que eu tenho, dessa doutrina esclarecedora, que toda ação vai trazer uma reação, e esse livro é magnífico, é o que nós estamos vendo desse capítulo, né, do livro, Ação e Reação, capítulo 4, que vai nos instruir, livros esclarecedores que vão nos dizer que nós estamos semeando essa semeadura livre. Mas a palavra aqui de André, né, captando os ensinamentos de Silas, que as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Pura ação e reação. Muito bem. Vamos ao capítulo 8 desse preparativo, do capítulo 8, Preparativos para o Retorno, que também é do livro Ação e Reação. Nós vamos ver que tem um desejo que ele se faz maior, ele se faz muito presente em todos nós. E que é importante para a nossa caminhada se nós conseguíssemos distinguir qual é esse desejo. A lição é muito rica nesse capítulo 8 do livro Ação e Reação. Silas, André Luiz vai descrever, está conversando com Leonel. Eles estão analisando um caso extremo de avareza, né? De apego exagerado ao dinheiro. E Silas vai trazer, então, uma descrição disso. Silas vai entrar no âmago lá da questão, lá no psique do espírito, para ser analisado isso. Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade. Explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aí tem uma anotação de André Luiz.
Escola de Vingadores refere-se à entidade, a organizadores mantidas pela inteligência criminosa hominiziadas temporariamente nos planos inferiores. Então, é uma organização, afinal, distorcida, né, da realidade, lá na espiritualidade, que o desejo maior é a vingança. Então, por isso, chamado de Escola de Vingadores. Que todos possuímos, além dos desejos imediatos comuns. Então, nós temos desejos imediatos comuns. O que nós podemos dizer? A nossa alimentação, as nossas escolhas. Sentamos num restaurante, vem o menu, olhamos lá e cada um escolhe pelas necessidades imediatas o que lhe apetece. Dificilmente alguém vai escolher alguma coisa que não queira, né? Dificilmente. Bom, desejos, então, imediatos comuns. Tem tantos. Nós podemos citar aqui vários, né? Até a preferência por uma leitura. Tudo está lá no nosso interesse. O que nos move a fazer aquilo? O problema é que às vezes é tão espontâneo e deixamos essas nossas energias imediatistas, né, tomarem conta. E então nós falamos de uma alimentação, às vezes de uma mais saudável, a gente opta por aquela que nos apetece, né? Bom, Silas está dizendo que nós temos esses desejos imediatistas, né? Em qualquer fase da vida, tem um desejo central, o tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Então, esse desejo central, ele está grafado, gente, numa palavra composta, desejo, hífen central, e entre aspas. André Luiz deu essa ênfase a esse desejo. Digamos que é a mola mestra da nossa psicologia toda nos movendo. Qual é ela? O que está atualmente, nesse momento da minha vida, sendo essa propulsão dos meus desejos? É esse desejo central. Bom, foi falado em reflexo. Na questão 895, que destacamos do Livro dos Espíritos, falou-se em corda. Eu atribuo a corda um instrumento musical que vai fazer o reflexo. Conforme a nota que eu estou tocando, ela vai emitir o som. Eu fiz essa análise, gente, aqui, entendendo aquela palavra lá da questão 895 com o que André Luiz está nos dizendo, que esse desejo central emite reflexos. E ele vai dar exemplos. Ele diz assim: assim é que é, a crueldade é o reflexo do criminoso. Então, qual que é o desejo central do criminoso? Ele é cruel, né? Então, a crueldade é o reflexo do espírito criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário, aquele que pratica usura, né? O dinheiro desenfreado, o lucro. Quanto mais, melhor, né? A maledicência é o reflexo do caluniador. Então, quando eu toco a nota da calúnia, e André vai dizer que tudo retorna ao espírito, quando eu toco aquela nota da calúnia, eu estou tendo a minha ação por algum interesse pessoal, geralmente muito bem acompanhado nisso, por isso eu uso da calúnia. Às vezes é incontrolável, né? Mas às vezes ele é bem pensado, e aí a gente faz
o tipo de comentário, como a maledicência, que é do caluniador, e aí é esse o reflexo. O escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. André Luiz vai concluir isso. Que bacana, né? Eu acho que talvez aí está comungando, né? Está concluindo aqui o nosso pensamento para esse reflexo aqui usada a palavra por André Luiz dos Santos. Aí os nossos exemplos de vida, como que foram tocadas notas, né, na vida de muitos espíritos missionários que fazem nós pensar um pouquinho sobre essa nossa vontade, né, que controla os nossos desejos e tudo mais. Essa doutrina rica de ensinamento que nos permite, que nem num tema que nem hoje, desejo e destino, nós entendermos que nós somos ainda muito carentes, né, de instruções, nós somos muito carentes, quem dirá, de atitudes ainda mais elevadas, mas que tudo passa por umas questões internas, como é a vontade, o pensamento, nossos interesses pessoais, os nossos desejos ainda desenfreados em muitas situações. Bom, antes da mensagem final, eu destaquei aqui do livro Novo Testamento uma passagem de Jesus sobre isso. Está lá no capítulo 4, no versículo 10 em diante de Marcos, do evangelista Marcos. O livro é o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Explicação da parábola do semeador. Jesus fez algumas explicações do que ele dizia. É raro, né? Não foram muitas. Mas uma delas que ele explica é a parábola do semeador. Aquele que saiu a semear e a semente cai na pedra, cai nos espinhos e algumas em terra boa. Jesus, em Marcos 4:10, está explicando isso. Ele vai dizer assim: o semeador semeia a palavra. Jesus está se atribuindo a figura do semeador. E o que ele semeia? Ele semeia a palavra. Que interesse pessoal tem Jesus? Que desejo tem aquele coração nobre? Ele semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Que interessante, Jesus faz a figura do Satanás, então talvez aquela palavra que nós não entendemos, não introduzimos, será nos levada, será nos roubada. O que é semeado sobre o solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo a provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Aqui eu faço uma reflexão de que Jesus está nos dizendo, talvez, das nossas fraquezas. Nós, mesmo sabendo as palavras, né, mesmo sabendo o ensinamento de espíritos nobres, como nós citamos tantos agora aqui nesse estudo, e principalmente dele, a gente não consegue manter isso. Passam, sim, de simples palavras, porque nos falta, talvez ainda, introjetar, né, o conhecer-se mesmo, na questão 819 do Livro dos Espíritos, a si mesmo. Qual é o meu desejo central? Esse desejo central meu, ele é bom ou ele ainda está carecendo de muita luta?
E Jesus, em Marcos 4,19, ele vai dizer assim, parece, gente, as palavras de hoje, dentro do tema, parece ensinamento muito contemporâneo agora. E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificam 30, 60 e 100. Muito bem. Jesus e seus ensinamentos muito propícios, né, nos trazem aqui essa reflexão. Os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra. Mais uma reflexão para nós dentro do tema dos desejos. E aí? E o destino? Que é o outro. Desejo e destino, o tema. O destino, nós podemos dizer, então, que faz parte do reflexo, daquela corda vibratória dos nossos interesses pessoais, que vai fazer os nossos objetivos de vida, vai nos fazer, então, as reações das nossas vidas. Os reflexos, né? Então, o destino nós mesmos traçamos. Na palavra de Emmanuel, somos herdeiros de nós mesmos. Muito bem. Gente, o tema é belíssimo, ele é muito reflexivo, ele nos traz, assim, lições, né, que esperamos que aos poucos a gente vai introduzindo nesse nosso ser para reter essa palavra nobre, esse ensinamento da parábola de Jesus do semeador, para que os nossos desejos incontroláveis, né, não suplantem esses ensinamentos de luz que nem Jesus nos trouxe. Muito bem. A mensagem final é de um autor desconhecido e está nas redes sociais por ali às vezes. Mas ela é muito bonita, reflexiva e singela também. Mas dentro do nosso tema de hoje nos ajuda cada vez mais a reflexionarmos sobre os nossos desejos, esse desejo central que nós devemos buscar, lutar até contra ele, se ele não for aquele desejo nobre, evolutivo para conosco. A mensagem diz assim: não é à toa que a palavra coração tem uma oração dentro dela, pois toda oração deve ter origem no coração, e não na razão e no intelecto. Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma precisa de paz verdadeira em Cristo para permanecer tranquila. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele, pois o amor é imenso e profundo como o mar. E também o eu precisa estar dentro de Deus, para encontrar-se e completar-se a si mesmo. Conclusão: é na oração de coração que a alma acha a calma e é inundada por um mar de amor divino, e onde o eu se submete e encontra a Deus. Queridos irmãos do COEX, última palestra, né, como foi dito, do ano, um ano que nos ensina muito, devemos tirar muitas lições dele, mas lembrando do poeminha escrito no muro lá na Espanha, né, que também é outro ditado que está aí na internet para nos ensinar. Como nada é por acaso, estamos então nesse baile divino, que possamos então saber bailar nesse ano de 2020 que está se encerrando, começando 2021 com muita esperança no coração e elevação dos espíritos. Boa noite. Boa noite, Nilo. Nós agradecemos as suas palavras na noite de hoje.
Assim então, nos preparamos para o encerramento. Pedir que todos busquem uma posição confortável novamente, se possível fechem os olhos, busquem mentalizar a espiritualidade maior, Jesus, a Deus. Agradecemos pelas palavras de hoje, onde podemos refletir sobre nossos desejos, nossas vontades, as consequências aos nossos destinos. Pedimos que esteja conosco ao longo desta semana, ao longo desses últimos dias de 2020, e que o ano de 2021 nos traga tantos aprendizados quanto este trouxe, tantas experiências, tantas alegrias, tantas tristezas também. Que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, sempre em direção a Deus, para encontrar este mar que o Nilo nos falou. Que os nossos mentores sejam fortalecidos para nos auxiliar nesta jornada e que possamos sempre sermos melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais seres humanos do que fomos ontem. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.